Estamos entregando aqui para o vereador Ricardo Teixeira, presidente da Câmara Municipal. Acabamos de ter uma reunião aqui com todos os vereadores da LOA 2026, do nosso programa de metas e também do nosso PPA 26-29, que com muita dedicação de toda a equipe, com muita participação popular, através das audiências públicas, nós concluímos esse material, tanto aqui do plano de metas, como do PPA, como da LOA. Então tenho certeza que os vereadores agora têm a incumbência de tornar esses projetos melhores ainda aí e poder nos devolver lá para a gente poder tocar e cuidar da cidade. Obrigado, vereador Ricardo Teixeira, meu presidente. Obrigado, prefeito. João Obrigado. Jorge, meu líder está aqui, Fábio Riva. Está entregue o PPA, Programa de Metas e a LOA. Tudo como consta na lei, como disse o prefeito, com muita transparência, muita participação dos vereadores, vamos nos debruçar em cima. Se Deus quiser, vamos melhorar muito aqui. E está aqui a casa sempre aberta ao prefeito, o prefeito dialogando mais uma vez com todos os vereadores. Mais uma vez, muito obrigado, hein, prefeito? Obrigado. Muito obrigado. Ricardo, deixa eu só dar um resumo aqui. Tem alguns números aqui que está sendo entregue. Vale a pena. Dá um resumo aqui, que acho que vale a pena, talvez seja importante para eles aqui. Você já tem o nosso plano de metas 25-28, são 132 metas organizadas em 4 eixos. Aí nós temos previsto um orçamento total de 57 bilhões de reais. São 6 metas foram incorporadas depois das audiências públicas, a contribuição da sociedade. O nosso PPA 2026-2029 são 31 programas organizados em 3 eixos. O valor total é de 583 bilhões e 700 milhões. Ele é 66% a mais do que o PPA 2022-2025. Isso demonstra a questão da saúde financeira da cidade, da robustez, da capacidade de investimento. Tem um detalhe muito importante que a gente está apresentando aqui dentro do PPA, que é o nosso orçamento climático. São 122 bilhões e 200 milhões no quadriênio, que trata aí de uma grande inovação de governança orçamentária. Então eu queria voltar a frisar, orçamento climático para esse quadriênio, 122 bilhões e 200 milhões. Uma coisa também muito importante que os vereadores discutiram bastante, a gente vem trazendo isso como uma inovação da gestão, que é o índice de distribuição regional de gasto público, que permanece como uma referência para a aplicação dos investimentos e custeios, fazendo com que a gente possa reduzir as desigualdades socioespaciais. A nossa PILOA, o projeto da Lei Orçamentária Anual 2026, orçamento de 135,4 bilhões, desses 135,4 bilhões de reais, que é o orçamento 2026, nós temos 18,9 bilhões em investimento, em inversões financeiras. Dentro da PILOA 26, o orçamento climático é de 28,8 bilhões e, dessa forma, a gente faz aqui essa entrega desse material tão importante para o planejamento, para o desenvolvimento da cidade, onde, com certeza absoluta, durante as audiências públicas, tanto o nosso PPA como a LOA, vai sofrer aí contribuições por parte dos vereadores, por parte da sociedade, que terão as audiências públicas, e que a gente segue firme, cuidando da cidade com muito amor, com muito carinho, com muita responsabilidade. Sim, prefeito, uma das metas que foi incluída e me chamou um pouco de atenção foi a questão do licenciamento autodeclaratório. Ela é uma das metas finais, inclusive, ali do plano. Eu queria entender como é que vai funcionar isso, voltada ali para construções pequenas, de até 500 metros quadrados, mas também cita ali os casos de HIS. Queria que o senhor explicasse como é que vai funcionar essa questão. Sim. Uma das coisas que a gente tem percebido muito na cidade de São Paulo, que a gente precisa avançar, é nessa questão da desburocratização. A gente poder manter todo o nosso rigor de fiscalização, de atendimento à legislação, mas de uma forma eficiente e não agir sempre como se acha que alguém já está querendo te enganar. Então, não dá para fazer isso tudo de uma vez, mas a ideia é que no decorrer do processo do mandato a gente possa ter todas as ações de licenciamento da prefeitura avançadas, como hoje por exemplo, a licença de funcionamento. Para você ter ideia, eu me elegi vereador em 2012 e assumi em 2013. Já em 2013, eu participei aqui de uma CPI que a gente investigou por que da demora da emissão dos alvarás. Nós tínhamos naquele momento 82%, está nos relatórios dessa CPI,
82% de todo o estabelecimento da cidade não tinha licença de funcionamento. Eu sempre falava o seguinte, poxa vida, se 82% não tem licença de funcionamento, não é 82% que está errado, é a lei. É como falar assim, dá um pulo de 10 metros de altura, você não vai conseguir. Se eu falar para você, dá um pulo de 10 metros, você não vai conseguir. Então pediam tantas coisas que não eram possíveis atender. E a gente foi avançando, né? Inclusive na minha contribuição como vereador, aprovei projetos para desvincular, por exemplo, a questão do HABITS, da licença de funcionamento, desde que tivesse um laudo de habitabilidade. A gente conseguiu colocar isso, na época que eu fui vereador aqui, o Paulo Frange era o relator, no plano diretor. Então a gente foi avançando. Hoje a gente consegue tirar uma licença de funcionamento na Prefeitura de São Paulo, via online no site, em menos de 15 minutos. Você sai com a sua licença de funcionamento para aqueles estabelecimentos que são considerados de baixo impacto, né? de baixa repercussão, que não tem relacionado ou vinculado a alguma atividade mais complexa, como por exemplo na área de saneamento ou de alimentação, de baixa complexidade. Então a gente vai caminhando para isso. Acho que é fundamental que a gente já teve uma aprovação da planta de massa, né, porque a legislação dizia para imóveis até 1.500 metros quadrados, qual que era, por exemplo, para que lado que abria uma janela, qual que era o nível do grau de uma escada, qual que era a largura de um corredor, quer dizer, coisas que o próprio engenheiro que foi contratado para fazer o projeto, ele deve atender àquela norma, que já tem muita legislação sobre isso, no Código de Obras, tem as normas da ABNT, e aí acabei de falar de você aqui, Paulo Frange. Então a gente vai trabalhando para essa atualização da legislação, fazendo com que a pessoa que vai tirar sua licença, ela possa dizer o seguinte, você tem uma VCB? Tenho, está aqui o número tal. Você tem a planta? Tenho, está aqui. Você tem? Ele vai declarar que tem, a gente dá a licença para ele, e obviamente lá no processo de fiscalização que eventualmente possa acontecer, se ele mentiu, ele vai pagar bastante caro pela mentira que ele falou. Mas não tem sentido a pessoa entrar com um processo na prefeitura e ficar meses e meses e meses, porque são montes e montes de papéis que é impossível, né? Eu teria que ter 50 mil funcionários, né, modo de falar, obviamente, para ficar analisando aquele monte de papel, porque no final das contas fica lá aquele monte de papel arquivado. A gente tem um arquivo da prefeitura gigantesco, estão procurando um local para mudar o arquivo de tanto papel que se acumula, então a gente passa a ter uma nova forma de poder fazer os licenciamentos. Já acontece, por exemplo, em Campinas. Campinas é um grande exemplo de uma cidade que faz autodeclaratório, né, que tem tido bastante agilidade e não tem tido problema com as liberações e as fiscalizações. Então a gente vai avançar muito para fazer autodeclaratório, vários tipos de licença, vários tipos de... Mas no caso de HIS isso não poderia amplificar as fraudes? Não, a gente tem que ter um sistema onde, se você perceber que o empreendedor ele cometeu ali alguma informação errônea, que ele seja punido por isso, né? Ele tem que fazer com que ele tenha uma repreenda bastante criteriosa e rigorosa para que ele não cometa. Mas eu não posso de antemão dizer o seguinte, olha, você vai fazer uma obra com a prefeitura, seja HIS, eu já estou dizendo o seguinte, você vai mentir para mim. Por quê? Né? Eu tenho que sempre partir do pressuposto de que você vai entrar com um processo de licenciamento que você está falando a verdade, de uma forma ampla e geral, e se tiver algum caso ou outro que a pessoa cometeu ali alguma fraude, alguma informação errada, que ele tenha uma punição bastante severa. Então a gente precisa descentralizar, é o que acontece no mundo. Não existe país desenvolvido no mundo que tenha esse nível de burocracia. Se você pegar os avanços que a gente já foi tendo nos últimos anos, você chegava a ter casos que tinha 5, 10, 15, 20, 30 comuniques, né? Hoje tem uma limitação, o cara tem que ter lá 1, 2 comuniques e acabou. Então você também vai criando ferramentas para poder fazer com que alguns maus servidores, né, bem que são muito poucos, fiquem gerando dificuldade para vender facilidade. E o que a gente não quer, de forma nenhuma que aconteça, a gente quer que a gente possa ter uma sociedade organizada, que cada um saiba da sua responsabilidade, e se a pessoa incorrer algum erro, ele vai pagar. Em áreas de preservação, o prefeito vai continuar com... Excetua-se. Excetua-se. Prefeito, em relação ao caso de contaminação das bebidas, o que está na alçada da prefeitura para ser feito e como que você encara os movimentos que houve do governo do Estado e do governo federal? Olha, a gente tem, evidentemente, o governo federal, o governo do Estado e a prefeitura responsabilidades em todos os aspectos com relação a esse tema. O invase é responsabilidade do governo federal, é o Ministério da Agricultura que licencia para você fazer o invase, né? A fiscalização, aí, Estado e prefeitura com as suas vigilâncias sanitárias.
O que a gente tem até o momento é de que, muito possivelmente, o problema tenha acontecido no invase, né? É difícil imaginar, do jeito que está acontecendo, um caso no Grajaú, um caso nos Jardins, 2 casos na Moca, que tenha sido o proprietário do estabelecimento ali que fez a colocação de metanol. Não é razoável imaginar isso, parece que ele está descartado. Possivelmente, né, tenha acontecido em algum momento do invase, ou um erro, ou uma colocação ali de um produto para poder vender uma bebida não regularizada, adulterada. Então, acho que a gente precisa tentar fazer um processo, que nem hoje foi definido lá, de pegar a Polícia Civil, identificar dentro desse estabelecimento, porque ele vai ter um CNPJ. Imaginemos aqui, hipoteticamente, Bar Dois Irmãos. O Bar Dois Irmãos tem um CNPJ, a Secretaria da Fazenda, ela tem, e a Polícia Civil Tributária, ela tem, com esse CNPJ, a informação de quem vendeu para ela, de quem que ela comprou. Então ela consegue saber, o Bar Dois Irmãos comprou de tais CNPJs, para poder ir lá e verificar como é que está o invase, né, como é que está sendo feito esse processo. Então acho que é um trabalho super importante da Polícia Civil nesse momento, fundamental, e da fiscalização. Só para você ter uma ideia, nós fizemos esse ano 45 mil inspeções sanitárias. A Vigilância Sanitária do município fez 45 mil inspeções sanitárias em todos os estabelecimentos. Nesses últimos 28 dias, nós fizemos 48 inspeções de estabelecimentos relacionados a esse tema. Por exemplo, pegou-se aquela adega do Grajaú, então fiscalizou ela e estabelecimentos ao redor, né? Pegou esse comércio aqui nos Jardins, fez ele e estabelecimentos ao redor. Foram esses quase 50 vistorias. Então a gente está fazendo essas inspeções, a Secretaria de Estado também, através da Vigilância Estadual, e é trabalhar conjuntamente, né? Eu estava aqui agora, tive até pedir uma licença aqui para o presidente, o Tarcísio me ligando, a gente discutindo, e uma preocupação grande de lamentar 5 mortes, uma pessoa ficar cega por conta de uma irresponsabilidade. Então acho que a gente tem que não jogar a culpa para lá nem para cá, entender que todos os 3 órgãos têm a sua responsabilidade, cada um dentro do seu papel. Da nossa parte, vai ter bastante empenho, equipe trabalhando, fiscalizando e tomando as atitudes necessárias para que a gente possa inibir esse tipo de situação. Existe alguma orientação para as unidades de saúde, prefeito? E hoje a Unicamp, né, o Ciatox da Unicamp, alertou que o sistema de saúde brasileiro, no geral, não tem o suficiente, o etanol suficiente, o tipo de álcool específico que seria como antídoto. E aí, nesses casos, acaba tendo que usar bebida comum, até como vodka, como antídoto ao metanol. Existe uma orientação para as unidades de saúde? Existe uma preocupação de comprar os insumos necessários para atender esses casos? Olha, a gente tem aqui no estado 3 ciatóxicos que são, né, bastante considerados e respeitados, inclusive um deles faz a análise de metanol em 2 horas, né, que não existe no Brasil, pelo menos foi o que me informaram aqui, a não ser aqui no estado de São Paulo. Com relação ao antídoto, o secretário de Estado da Saúde afirmou hoje para a gente que ele tem o antídoto na quantidade suficiente para as pessoas que forem infelizmente intoxicadas com o metanol. A gente tem uma rede de saúde bastante ampla, né? No nosso caso, se pega no caso de UPAs, hoje nós temos 34 UPAs, em 2006 tinha 3, né? Tem 34, 30 hospitais, né? Os hospitais estaduais, acho que tem uma ampla rede de atendimento. Não tenho conhecimento de algum problema com relação ao atendimento médico, né? Não chegou ao meu conhecimento nenhum problema com relação a isso, a falta de atendimento, falta de insumo, falta de antídoto. O que a gente precisa ter agora é a informação da origem, né? Lembrando que você pega na Rússia, só nesse mês, morreram 25 pessoas por ingestão de bebida falsificada, adulterada, e dentro dessas, inclusive, o metanol. Perfeito, a gente sabe que não é fácil administrar uma cidade como São Paulo, tudo bem. E um assunto que tem feito muito barulho, com perdão do trocadilho, é a questão do silêncio urbano, principalmente para quem mora aqui no centro da cidade, com festas promovidas no Anhangabaú, etc. Dá para equilibrar isso, prefeito? Vem aí um projeto de lei do Executivo aqui para a Câmara para tentar ou flexibilizar ou alterar um pouco as regras do PSIL, que talvez impossibilite o empreendedorismo. Como lidar com o barulho numa cidade como a nossa? A gente tem que lidar entendendo que todos têm o seu direito ao descanso, né? Por isso a gente está reforçando muito as nossas ações de combate aos pancadões, né? As subprefeituras atuando muito fortemente com a Polícia Municipal, com a Polícia Civil,
fazendo com que muitos desses locais, desses pancadões sejam fechados. Um nível de coragem do nosso pessoal da ponta muito grande. Você deve acompanhar, se você entrar na rede social do Rafael Limonta lá de Itaquera, você vai ver lá um monte de atuação. Se você entrar na rede social do Oziel lá de São Mateus, ou enfim, de vários subprefeitos, que eu tenho pedido para eles colocarem isso para a sociedade, desse trabalho que a Prefeitura tem desenvolvido com a Polícia Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar, é importante. Com relação à questão dos grandes eventos, né, a gente evidentemente tem que tomar um cuidado bastante grande para que a gente possa manter os empregos que são gerados. Você pega no mês de setembro, né, São Paulo está bombando, né, muito por conta dos eventos que a gente fez. Isso não quer dizer que vá poder fazer com que uma pessoa que queira ter a sua tranquilidade e seu sossego seja incomodada, mas tentar conciliar colocando os decibéis até onde é permitido pela legislação e pela condição que a pessoa precisa ter para morar com tranquilidade. Mudar a legislação está no horizonte da Prefeitura, não? A gente estava até imaginando em fazer algumas alterações, mas acho que ainda está muito cedo. Não precisa amadurecer isso com a sociedade, amadurecer isso com relação à questão dos institutos de pesquisa, com relação a qual que é o real nível de decibéis que gera a incomodidade. Então a gente não tem pressa para essa decisão no momento, né? Tem tempo. Agora é um tema que precisa discutir com a sociedade, respeitar. A gente recebeu, por exemplo, muita reclamação ali do Vale do Anhangabaú. Sentamos lá com a concessionária, eles trouxeram um plano através da reordenação ali do sistema sonoro, de colocação de caixas. Parece que isso resolveu. Se não resolveu, a gente vai voltar a discutir para solucionar. A gente não vai ter uma situação de gerar incomodidade para as pessoas e não ter nenhuma atitude. Isso com certeza absoluta não. A gente tem CNN e TV Câmara sobre o plano de metas. Prefeito, vai, Estevam. Prefeito, tudo bem? Na página 49, o senhor fala sobre metas de desestatização, pelo menos 10. Dá para falar o que vai ser feito, que já parece estar mapeado alguma coisa? A gente tem uma experiência bastante importante com o que a gente conseguiu fazer de desestatização. Nós já conseguimos 13 bilhões de benefícios diretos e indiretos com as concessões e com as PPPs. O que a gente fez até hoje de concessão e PPP foi um grande sucesso. Pegar, por exemplo, a INBI. Né? A INBI hoje está com quase todo o calendário tomado de eventos que estão acontecendo aqui na cidade. A gente tinha lá um espaço que não tinha ar-condicionado, que tinha que pagar por ponto de tomada. O privado investindo mais de R$1 bilhão para deixar aquele equipamento dentro de uma condição ideal para poder receber ali as convenções, os congressos, e isso traz para a cidade muito emprego, muita renda. A experiência de Ibirapuera, acho que eu sempre gosto de falar, porque é um exemplo bem didático. A gente gastava 23 milhões de segurança e limpeza com o Parque Ibirapuera. Hoje a gente não gasta nada, recebemos a outorga fixa, recebemos a outorga variável, o parque é público, melhorou a avaliação dos usuários com relação à sua satisfação, mais de 90% avaliam como ótimo e bom. Toda a manutenção lá é do privado, todo investimento é do privado. Então, acho que é um bom exemplo que a gente demonstra de poder ter a ampliação dessas ações de um governo liberal, de ter concessões, de ter as PPPs. A gente vai ter agora fechado o processo do Parque Dom Pedro, né, mais de 700 milhões de investimento, através de PPP, Esplanada da Liberdade, enfim, tem várias ações aí que a gente vai levantar as oportunidades. Evidentemente não está todas postas agora, se eu já fazer todas agora, isso é durante o processo desse mandato, e todas as oportunidades que a gente tiver para poder fazer com que a gente tenha mais eficiência, consuma menos recurso público e faça melhor uso do dinheiro público e resultado do ponto de vista de geração de emprego e renda para a cidade, a gente vai estar fazendo.